Boa noite a todos os amigos e seguidores do canal. Primeiro, uma desculpinha. O Bárbara Terror 2 já devia ter sido postado, né? Semana passada nós fomos de clássicos, aquela história do Machado de Assis, Sem Olhos. E essa semana, então, eu mais uma vez não vou postar o Bárbara Terror, porque os ensaios estão tomando mais tempo do que deviam. Pois é, mas semana que vem não tem erro, é o Bárbara Terror 2. Hoje eu vou narrar aqui um dos contos do meu livro, Pelas Sombras de Curitiba, que se chama Poderosas Palavras. É um conto bem curtinho, naturalmente ambientado em Curitiba, né? Espero que vocês gostem. E vamos lá, Poderosas Palavras, extraído de Pelas Sombras de Curitiba, da autoria do seu amigo aqui. Um abraço a todos, like, compartilhamento, comentários, aquele esquema de sempre. Muito obrigado, espero que gostem. Boa noite. Poderosas Palavras. Tem gente que tem preconceito com livros usados, daqueles que a gente acha em sebos. Eu, longe disso. Posso mesmo dizer que toda a minha educação se baseou em livros encontrados nesse verdadeiro mundo paralelo. Minha família era pobre e naquela época não havia a menor chance de estudar com livros novos. Assim, acostumei-me a fuçar nos muitos sebos existentes no centro do Rio de Janeiro, em busca de livros para a escola e também para lazer. A exploração de um sebo tem um quê de magia, de imprevisível. Você mergulha naquele oceano de poeira e papel e nunca pode prever o que encontrará, ou mesmo se encontrará efetivamente alguma coisa. De lixo a tesouros, tudo pode estar habitando aquelas caóticas prateleiras. Quando fixei residência em Curitiba, uma das coisas que mais me agradou foi a surpresa de conhecer uma cidade quase tão rica em sebos como o meu Rio de Janeiro natal. Um bônus bem-vindo numa cidade escolhida para morar após a aposentadoria do serviço público, principalmente em função do clima cinzento e frio tão do meu agrado. Uma excursão pelos sebos curitibanos numa manhã chuvosa de sábado era ainda mais prazerosa do que aquelas andanças da minha infância. Foi numa saturnália dessas que acabei esbarrando numa portinha estreita, numa viela bem atrás da catedral. Tão estreita era a porta daquele sebo que ele nem se dava ao luxo de ostentar uma placa indicativa do nome do estabelecimento. A chuva que já vinha caindo sobre a cidade há dias obrigava que a porta se mantivesse fechada, mas a tabuleta de dupla face, com o aberto para fora, convidava os aventureiros como eu a entrar no santuário das letras mortas. Transposto o umbral, um pequeno corredor conduzia a uma sala central, cujas paredes eram forradas de estantes, separadas em setores: literatura brasileira, literatura estrangeira, religiões e por aí afora. Ao centro, uma bancada quebrada, recheada de CDs. Na extremidade oposta, uma passagem se abria ao lado do balcão, conduzindo, de acordo com uma indicação improvisada de papelão, ao setor de vinis. Apenas 3 gatos pingados examinavam sem pressa o acervo da livraria. Meu olhar, treinado por anos e anos de pesquisa em sebos, dispensou-me de perder tempo naquela sala e embarafustei rumo ao setor dos fundos, sob a discreta vigilância do careca atrás do balcão. Em lá chegando, constatei a pobreza franciscana do depósito de LPs. Sem esperança de achar qualquer coisa de interesse ali, decidi-me a partir quando, de rabo de olho, percebi uma caótica pilha de livros bem fundo na saleta. Claramente material ainda não catalogado. A precária torre de volumes era quase completamente composta de exemplares em mau estado, à espera de reparos antes mesmo de catalogação. Exceto pelo grande infólio encadernado em couro marrom escuro que servia de base à pilha, todos os outros eram de capa mole, quando tinham capa. Aquele estranho livro era totalmente distinto dos outros, parecendo chamar pela minha atenção, com desespero. Depois de libertar o volume da pilha que o oprimia, passei a examiná-lo. Tratava-se de obra incomum, única mesmo. A capa era de uma espécie de pelica fina, manchada aqui e ali, sem título ou qualquer outra inscrição. O interior devia ter umas 200 folhas em pergaminho amarelado, nada homogêneas e grafadas à mão. Eram costuradas à lombada por dentro, por meio de fio de cânhamo cru. Não era exatamente um livro, mas parecendo um tipo de agenda ou diário. Uma preciosidade que merecia um exame mais atento em casa, e com esse propósito retornei ao salão da frente, dirigindo meu atendente careca atrás do balcão.
Bom dia, amigo. Qual o preço disso aqui? Indaguei eu, simulando pouco interesse. 50 pila. Dá para aproveitar a capa, respondeu o homem, interrompendo um sudoku com evidente má vontade. Tá um pouco salgado, mas vá lá, toma aqui. Mas me diga, o que é exatamente? Como é que o conseguiram? Para ser sincero, não sei. Foi comprado junto com um monte de livros que pertenciam a um velho polaco que morava numa pensão ali no Rebouças. O homem se mudou? Não, enforcou-se. Quer uma sacola? Nunca fui dado a superstições e crendices, mas a informação sobre o fim trágico do antigo dono do livro não deixou de me arrepiar o espinhaço. Em minha imaginação, logo se formou todo um quadro desolador de pobreza, abandono, solidão e morte. Um cenário familiar. Já de volta a casa, dediquei o resto do dia à análise do estranho volume, entremeando o folhear de suas páginas com mordidas num sanduíche de queijo branco e goles de chardonnay. Na falta de melhor definição, parecia um diário, mas um diário muito peculiar. As datas se estendiam por décadas, e esse fato era corroborado pelo aspecto das páginas. Além disso, a caligrafia parecia sempre a mesma, o que naturalmente não era possível, já que a primeira anotação retroagia ao ano de 1699. O idioma empregado era também sempre o mesmo, latim. Em suma, uma sofisticada produção de um erudito, sem muito o que fazer. Os detalhes da obra eram incríveis, desde o processo de simular a antiguidade do pergaminho até o latim utilizado, pois se tratava de uma variante arcaica em uso no norte da Itália no século XVII. Devia valer bem mais que os cinquentão que paguei. Apesar de já aposentado, meus afazeres rotineiros terminaram por me afastar do diário, sem que tivesse concluído em profundidade a análise do volume, tanto no tocante ao texto em si, como em relação ao material da encadernação. Mais ou menos uns 3 meses depois, ao entrar no quarto que fazia as vezes de escritório, deparei-me com o bizarro objeto sob a escrivaninha. Estava aberto numa página em branco. A diarista, por certo, o tirara da estante onde o deixei e por curiosidade o folheou, esquecendo-o ali. O curioso é que eu não me lembrava de existir qualquer página em branco. A página aberta era imaculada e nova. Como fazemos habitualmente, ao não poder explicar alguma coisa, a deixamos de lado. Assim fiz e iniciei a análise das páginas manuscritas como se fossem um mergulho em tempos passados. Munido de uma gramática latina e do tradutor da web, não tive grande dificuldade em compreender os relatos. Uma sequência de banalidades, pequenos acontecimentos diários, supostamente ocorridos nos últimos 300 anos e narrados numa língua morta. O pergaminho das folhas simulava perfeitamente o passar dos anos, ao se avançar na direção do final do livro. A capa era forrada de um material semelhante à pelica, mas mais fino e de aspecto muito envelhecido. Realmente uma obra-prima da falsificação. Qual seria o propósito de seu autor? Seria apenas um louco? Mais uma semana transcorreu até que eu pudesse voltar minha atenção novamente ao livro sem nome. Nova surpresa, e dessa vez não seria possível simplesmente deixá-la para lá e envolver a diarista no acontecido, pois não a chamara desde o último exame do maldito volume. Procurei-o na gaveta onde ficara trancado, sem sucesso. Não tardei em percebê-lo displicentemente deitado sobre a impressora. Antecipando uma imagem terrível que se formara em minha mente, apressei-me em abrir o livro. Efetivamente, o que esperava com terror lá estava. As primeiras páginas não eram mais brancas e virginais. Uma caligrafia nervosa preenchera 2 páginas inteiras e se interrompera na data de amanhã. Com a cabeça a rodar, pus-me a traduzir o relato recém-acrescentado ao diabólico diário. Estava tudo ali. O encontro do livro no sebo, a descoberta das páginas em branco e até mesmo a presente leitura, cheia de terror. O que preencheria o espaço em branco além da data de amanhã? Em outras palavras, o que me estaria reservado? Quem seria o responsável pelo relato? Mente presa do que me parecia um delírio, voltei a folhear freneticamente as páginas, pulando de década em década, de século em século. Não havia qualquer dúvida. A caligrafia era sempre a mesma, apesar de registrar fatos da vida de incontáveis pessoas. A garra gelada do pavor comprimiu meu coração ao perceber o terrível aspecto comum a todos os relatos, invariavelmente terminados pela frase Nunc finem vitae me, ut ad animam meam. Minha vida acaba agora, tomai minha alma.
Em pânico, retroagi ao primeiro relato, em busca da compreensão de tudo aquilo. Em vão. As páginas mais remotas haviam sido arrancadas. Vencido, deixei o volume sob a escrivaninha e atirei-me na cama numa improvável busca de repouso. Foram horas de vigília atribulada, entremeadas por parcos minutos de sono nada repousantes. Meus olhos voltaram a se abrir quando a pálida luz por baixo da porta já indicava a chegada da manhã. Como um filme acelerado, passaram por meu cérebro todos aqueles acontecimentos inacreditáveis. Rezando para que tudo não passasse de um pesadelo, reuni todas as forças do corpo e da alma que me restavam e levantei-me com o intuito de buscar o diário fatídico. Minha fé e esperança derreteram como neve ao sol ao perceber o livro aberto sobre o criado mudo. Não era um pesadelo afinal, ou eu não conseguira sair dele. Tomei o volume nas mãos sem curiosidade. Já sabia o que leria nos registros mais recentes. Todo o horror da noite anterior lá estava, recém-narrado. Até a agonia da insônia de poucas horas atrás já estava registrada. O golpe de misericórdia em minha razão foi vislumbrar o progressivo surgimento de novas letras e palavras ante meus olhos, sem a presença de qualquer mão humana, onde se registrava a minha derradeira atividade, o improviso de um laço de forca com os lençóis da cama e meu inexorável avanço na direção da janela. Tudo exatamente como narrado aqui. Nunc finem vitae meae, ut ad animam meam.